Olá, boa noite a todos, a paz seja convosco. Hoje estou passando aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal e dar seguimento ao nosso estudo. Galera, no vídeo anterior a esse, eu falei para vocês sobre que eu acreditava que Maria seria da tribo de Levi. Então, eu queria fazer mais abrangência nesse assunto. É importante que vocês vejam os outros vídeos para ter uma compreensão melhor. Porque às vezes eu falo algumas coisas aqui, mas eu vou concluir em outro vídeo. Porque eu não quero que o vídeo fique muito grande, porque o vídeo ficando muito grande fica muito cansativo. Então eu não quero deixar ninguém cansativo. Eu gosto de vídeo curto. Enfim, mas o que eu falei para vocês? Eu falei que eu acreditava que Maria seria da tribo de Levi. Ponto. Outra coisa que eu falei para vocês, que os evangelhos, elas não falam nada de Maria. E nenhum texto da Bíblia, nem na genealogia de Lucas, nem na de Mateus, não fala nada. Ali está a genealogia de José, não de Maria. Ponto. Tem alguns estudiosos que falam que ela seria da tribo de Davi. Por causa que eles fazem o estudo dentro da árvore genealógica. Então ali não existe essa possibilidade. Ali não fala nada. E tem outros estudos falando sobre ela, mas para mim não importa se ela é da tribo de Levi ou da tribo de Davi. Isso para mim não vai implicar em nada. Enfim. Mas o que eu queria mostrar para vocês é um documento que pelo texto, lendo o texto, fazendo um exegese do texto, o texto não está falando diretamente que ela é da tribo de Davi, mas fazendo a exegese, nós entendemos que está falando que ela é da tribo de Davi. Eu vou mostrar esse documento para vocês. Alguns estudiosos colocam esse documento do 3º século. Eu já acho que esse documento é do 4º século em diante, até o 5º século. Enfim, isso é um pensamento meu, por causa do conteúdo. Mas qual é esse documento? Esse documento é o Evangelho apócrifo. Apócrifo se entende-se algo oculto. É o próprio Evangelho de Tiago. Vocês podem ver na internet, vocês podem baixar pelo PDF, vocês vão encontrar, está exposto na internet. Ali vai falar da vida de Maria. É um documento que fala da vida de Maria jovem, em criança. Fala de que seu pai seria... ele já era velho, sua mãe também já era velho, São Joaquim, Santa Ana, e já era de bastante idade. E que ela era estéril, a mãe dela, né? Então ele fez orou para Deus, Deus falou que ia dar um filho para eles. E ali vai contar o evangelho que quando ela nasceu, que chegou a 6 meses de idade, a mãe dela pegou ela, colocou para caminhar e ela já deu os primeiros passos. Aí a mãe dela já entendeu e falou assim: não, eu vou te colocar num estaleiro até que complete uma data para te levar para o templo. Chegou na idade de 3 anos, levou ela para o templo, tal, e ela criou no templo e ela foi alimentada por um anjo até os 12 anos de idade como uma pomba. Entende-se quanto o evangelho, né? E chegou 12 anos de idade, o sacerdote falou assim: ei, Maria chegou dos 12 anos de idade, vai marchar o templo. Por quê? Porque ela chegou no período da menstruação, então tinha que tirar do templo. E ali reuniu-se todos os anciãos ali, e decidiu ali que... E aí nesse momento assim, fala que apareceu José, tal. José já era um homem de bastante idade, que falou que ia casar com ela, arrumou esse casamento.
e tudo, e fala ali que José, ele já teria filhos, e ele já era de idade. Mas, enfim, vamos para o texto. Eu só vou só uma capturada para vocês verem, que vocês podem ler o evangelho lá, que vocês vão ver que está escrito assim. Mas ali fala que, quando reuniu, o sacerdote mandou procurar umas jovens virgens da tribo de Davi. E o sacerdote, ele se lembrou de Maria. Olha a exegese do texto. O exegese do texto, vamos entender que ela seria da tribo de Davi. Esse documento está falando. Mas na Bíblia fala que se ela é da tribo de Davi ou da tribo de Levi, não fala nada. Só fala que ela era prima de Isabel, que ela era parente de Isabel. Tem algumas Bíblias ela vai traduzir como parente e outra como prima. Nós sabemos que ela era próxima de Isabel. Realmente, porque ele fala que ela ficou 3 vezes na casa de Isabel. A Bíblia fala muito bem disso. Ela foi visitar Isabel. Então ela seria parente de Isabel. Próxima, mas pode ser próxima, mais distante. Poderia que ela seja. Eu também não creio que ela seria prima de primeiro grau de Isabel. Por quê? Porque segundo o Evangelho de Apócrifo, quando ela estava para dar luz, ela teria 16 anos ali. Isabel, a Bíblia fala que já era velha. Então eu não entendo que ela é prima direta de primeiro grau de Maria. Mas pelo menos um parentesco ela tem. Realmente tem. Mas isso implica se ela é da tribo de Davi ou da tribo de Levi? Não, para mim não implica nada. Entendo eu que ela é da tribo de Levi, porque eu vou fechar algumas lacunas que eu tenho dúvida, e para mim essas lacunas são fechadas através desse entendimento. É um entendimento que eu tenho. Também, vocês veem também que eu trabalho muito com a teologia também islâmica, também o Alcorão também vai citar que ela é da tribo de Levi. E assim eu entendo, e alguns entendem também, assim dessa forma. Mas a maioria fala que ela é da tribo de Davi. Isso não tem problema. Porque realmente se ela fosse... Porque não tem problema nenhum, porque, como eu deixei bem claro, Jesus ele não é filho genético de nenhuma tribo. Ele nem é da tribo genético de Davi e nem da tribo genética de Levi. Ele é filho do Deus Altíssimo. Então ali foi feito, introduziu ali no útero de Maria, ela só gerou o Filho de Deus. Hoje nós vemos em vários casos de inseminação artificial, e quando a criança nasce, ela não, pode ter algumas até alterações, mas o DNA não tem nada a ver com a pessoa que gerou, mas é a pessoa que doou o sêmen e os ovos, entendeu? A ciência explica muito bem isso, e hoje nós entendemos esse contexto por causa de toda essa ciência. As pessoas da época não entendiam muito bem isso, porque não estava na época deles entenderem. Hoje nós entendemos isso perfeitamente, como eu expliquei muito bem no vídeo anterior para vocês. Eu mostrei também pessoas que entendem igual a mim. Enfim, mas por que todo esse desenrolar? Todos entendem que Jesus ele não poderia nascer de uma pessoa que tivesse contato com o pecado. Então eles entendem que Maria não tinha pecado. E ele vai falar também, esse evangelho também, ele vai dar todo o suporte para a virgindade de Maria, para Santa Imaculada, tudo tem um dogma que eu mostrei para vocês em outro vídeo. E esse evangelho apócrifo ele vai falar isso, vai ter a Assunção de Maria, que vai montar todo esse dogma católico. E agora, como que nós podemos pegar esse livro apócrifo com autoridade? É claro que não, eu não creio realmente no apócrifo. Eu guardei os apócrifos para me entender alguma corrida da história, que eu expliquei para vocês, primeira e segunda Macabeus. Nós vamos entender o período interbíblico,
por causa de 1ª e 2ª Macabeus, e vocês podem ler também a obra de Flávio José, você vai ter mais abrangente essa história ali. A nossa Bíblia não contém alguns livros apócrifos, e na Bíblia Católica contém os livros apócrifos. Esses livros foram retirados da nossa Bíblia por causa que no Concílio de Trento eles declararam que esses livros teria autoridade canônica, é considerado deuterocanônico, que são posteriores. Nós falamos, não aceitamos os livros apócrifos como autoridade canônica, porque os livros são mentirosos, tem seu valor histórico, mas não doutrinário. Então nós não aceitamos os livros apócrifos como autoridade. Tem uns que são mentirosos mesmo, são muito bizarros, tem uns que são bizarros, heréticos mesmo, tem uns que é mais tranquilo. 1ª Macabeus é um livro muito bom para ler. Mas o que eu queria falar para vocês? O que eu queria comentar mesmo aqui, é sobre uma alusão que o livro de Hebreus ele faz de Melquisedeque com Jesus. Ele faz um link ali de Melquisedeque com Jesus ali. E essa figura misteriosa, ela vai aparecer 2 vezes no Velho Testamento. Ela vai aparecer ali em Gênesis 14 ali naquele contexto ali, quando Abraão veio da guerra ali, e Abraão, ele dos seus despojos, ele dizima 10% para Melquisedeque, que era o rei de Salém, e fala ali que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Outra passagem também que vai falar sobre Melquisedeque também é Salmo 110. Ali também vai fazer uma alusão de Melquisedeque. E o livro mais que fala sobre Melquisedeque, fazendo esse link, é o livro de Hebreus. Vamos ler o livro aqui? Deixa eu pegar o Hebreus aqui para nós ler. Eu vou ler aqui para vocês. Vou ler o capítulo 5 aqui. Eu vou começar pelo verso 6 ali. Eu só pegar o texto que está fazendo a alusão de Cristo com Melquisedeque. E eu vou falar aqui do capítulo 5 para vocês. Como ele diz também em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, após ter oferecido a orações e súplica, com grande clamor e lágrima, aquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido para causa de sua revivência. Eu vou ler o versículo 10 aqui. Chamado por Deus de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui está falando de Cristo. Aqui no capítulo 5, o apóstolo, quando eu falo apóstolo, eu estou me referindo a Paulo. Para mim foi Paulo que escreveu Hebreus, porque o livro de Hebreus ele tem uma profundidade muito densa e é um livro muito erudito. Quem escreveu os Hebreus aqui, ele conhecia bastante todo esse contexto judaico, do sumo sacerdote. Então não foi qualquer um. O livro de Hebreus foi escrito por cristãos que eles estavam querendo retroceder o judaísmo. Então o livro de Hebreus ele foi escrito por esse motivo. E aqui Paulo vai falar assim, realmente fazer esse link aqui do sumo sacerdote, que é o Melquisedeque, é difícil de interpretações. Ele vai falar que é muito difícil mesmo, realmente é difícil fazer essas interpretações aqui, fazer toda essa exegese desses textos. Mas ele fala para vocês, vocês ainda estão na época do leitinho, vocês não estão na época de comer comida sólida, que ele vai falar que é muito difícil, né? Ele vai falar que isso aqui é para os eruditos da sua época. Aqui no capítulo 6 aqui,
ele vai continuar falando aqui. Ó, no final do capítulo 6, capítulo 6 de Hebreus é um capítulo muito debatido também dentro da soteriologia. Também é um capítulo de muita controvérsia. Mas aí fica por outra hora, não vamos entrar nesse assunto não. Onde o precursor entrou por nós, o próprio Jesus fez o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora no capítulo 7 aqui, até o versículo 6, vai estar falando um assunto muito importante aqui, mais abrangente. Ali ele fala de Melquisedeque e ele para essa lacuna, ele não explica, mas chegando no capítulo 7, ele faz outro resumo para mostrar esse link. E aqui ele começa a falar assim, ó, no capítulo 7 aqui aos Hebreus, aqui. Porquanto esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando estava voltando, depois de haver derrotado os reis, e os abençoou. O versículo 2: para que também Abraão entregou o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer rei de justiça. Em segundo lugar, rei de Salém, que significa rei de paz. Aqui falando aqui de Melquisedeque, e eu entendo a mesma coisa de Melquisedeque aqui, como sendo uma figura de Cristo. Cristo ele é a mesma coisa. Aqui, ó, sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassado, sem princípio de dias, nem fim de vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente. Aqui ele vai continuar aqui o capítulo 4 em diante. Ele vai falar aqui. Mas eu vou ler o 6 aqui, que vai falar sobre o sumo sacerdote também, né? Fazendo uma alusão com Melquisedeque. Contudo, esse homem, que não pertencia à genealogia de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Aqui no capítulo 17 vai continuar falando também de Melquisedeque, porque sobre ele está escrito: tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Então, essa figura de Melquisedeque é uma figura de muita controvérsia. Alguns vão entender que ele era enigmática. Vocês podem pegar também. Alguns vão falar que ele seria da era Caim, outros vão falar que seria um anjo. Enfim, é uma figura muito misteriosa, e realmente é uma figura muito misteriosa, porque a Bíblia vai falar que ele não tinha genealogia, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha princípio, não sabe quando morreu, quando nasceu. Eu entendo que ali realmente era uma pessoa, pela descrição de Gênesis 14, era uma pessoa. Ele era rei de Salém e sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não seria judeu, ele seria considerado um gentil. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Por que eu falei que eu entendia para fechar essas lacunas? Porque a mesma coisa que que Melquisedeque está descrita aqui, é a mesma coisa de Jesus. Aqui é claramente fazendo uma alusão a Cristo, tipificando Cristo. Mas Cristo, ele é rei e sumo sacerdote. Ele é rei por causa de que ele é da tribo de Judá, por José dar o seguimento à sua genealogia. Entendo-se eu que Maria seria da tribo de Levi e ele assumiria o sumo sacerdócio. É lógico que não seria pelo o tabernáculo humano aqui, porque o tabernáculo humano tinha que ser da tribo de Levi. Jesus ele não era da tribo de Levi. E a lei, aquelas coisas, ele prefigurava Cristo, era ter a morte de Cristo. Depois da morte de Cristo para cá, nós não precisa de sumo sacerdote. Nosso sumo sacerdote é Jesus. Então ele preenche essas duas vagas. Então, para mim, fecharia
essas duas aparentes contradições, porque realmente não tem contradição nenhuma. Eu não vejo como contradição nenhuma. É só um entendimento meu. E eu não estou afirmando que ele é da tribo de Levi, porque se ele fosse da tribo de Levi, ele não seria rei. Então a tribo de Levi, ela não produz rei. Embora Deus tenha suas exceções. Realmente é igual João Batista. A tribo de Levi não produz profeta. João Batista, ele foi um profeta, ele era da tribo de Levi. Mas Deus, ele faz como ele quer. Ele tem suas exceções, ele abre suas exceções. A Bíblia fala que o homem também é determinado a morrer uma vez. Lázaro morreu 2 vezes. Teve outros lá que foram ressuscitados e morreram. Então Deus, ele pode abrir suas exceções, sim. Entendeu? Então é isso que eu entendo. O Alcorão também, ele vai entender também que ele seria da tribo de Levi também. É um documento do 6º século. Mas a maioria das pessoas tudo entende que Maria é da tribo de Judá. Não tem, se ela for da tribo de Judá, não tem problema nenhum. Não acrescenta em nada, não fere o texto bíblico. Se ela for também da tribo de Levi, também não fere o texto bíblico também, nada. E assim que eu entendo. Eu posso mudar? Eu posso mudar. Realmente, eu não sou dono da verdade, mas também ninguém pode afirmar também que ela é da tribo de Judá também. Isso aqui a Bíblia não abre esse espaço para que nós possamos afirmar. Não fala nada disso. Se um dia alguém me convencer que eu esteja errado, eu posso mudar e vou continuar a mesma coisa. Não vai interferir em nada para mim. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo. Curte o vídeo. Ative o sininho de notificações. Inscreva-se no canal. Que para quando sair outro vídeo, vocês possam receber no seu celular. Vamos dar início a outra série, que eu termino por aqui. Acho que ficou bem claro aqui toda essa série. Aqui eu iniciarei outra série. Vamos falar agora da Cristologia, vamos falar da Paracletologia, que é o estudo do Espírito Santo, o Paracletos. Vamos falar da Patologia, que é o estudo de Deus Pai. Vamos falar da Cristologia, que é o estudo de Cristo. E vamos para a Santíssima Trindade. 3 pessoas em um só Deus, a Santíssima Trindade. E até lá, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.